para falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, que é sobre maternidade. Hoje a gente vai falar sobre maternidade sem rede de apoio, que é um cenário de alta sobrecarga, desafiante, no qual a mãe assume todas as funções de cuidado com os filhos, a casa, o trabalho, vivendo praticamente em constante modo sobrevivência, sem suporte familiar ou de amigos. Então, quem vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto é a psicóloga perinatal e da parentalidade, a Sara Paz. Ela já está aqui, seja muito bem-vinda. Bom demais ter a sua presença aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa maternidade sem rede de apoio, que é bastante desafiante. Queria que você começasse, então, explicando para a gente o que é, então, essa maternidade sem essa rede de apoio que a gente até citou, né? Sem, de repente, um familiar, um amigo mais próximo. Sim, hoje a gente entende, né, na psicologia perinatal que a rede de apoio é tudo que sustenta essa mãe, esse pai, emocionalmente, até fisicamente, né? Com quem deixar essa criança, nos primeiros meses principalmente, mas durante a infância também. A gente entende que hoje a maternidade demanda muito emocionalmente da mãe, psicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, rede de apoio não é luxo, é proteção à saúde mental materna. E foi interessante que você falou assim, logo nos primeiros meses de vida, né? Porque o pessoal fala, deixa numa creche, mas não é tão simples assim. Sim. Quando é tão pequenininho, não tem. Primeiro mês de vida é a mãe. Sim, com certeza. É mais difícil ter, por exemplo, onde é alguém para ajudar a cuidar desse bebê. Sim, com certeza, porque nos primeiros meses demanda muito a amamentação, o sono também, né, que é desregulado nos primeiros meses e que também conta com isso, né, quem não tem uma rede de apoio familiar, que é o que a gente mais vê hoje, acaba precisando de escola, babá e outras formas de rede de apoio também. E como que é o impacto na saúde mental dessa mãe? Né, principalmente, da mãe e do pai, claro, mas assim, da mãe principalmente nesse início, né? É muito afetada. Conta pra gente um pouquinho dessa dificuldade que a mãe enfrenta. Com certeza. Hoje, como a gente está falando, né, nos primeiros meses demanda muito emocionalmente da mãe. Ela tem todo o sono desregulado, a adaptação, né, desse novo bebê na família. Então, falando de saúde mental, acaba prolongando esse estresse também, a gente vê que pode causar até depressão, ansiedade, esgotamento. Então, por isso que é muito importante a divisão, né, do bem-estar dessa criança. Um pouquinho antes da gente começar aqui a entrevista, a Sara estava contando que, inicialmente, quando você teve seus filhos, você não contava com essa rede de apoio. Você morava em uma outra cidade que não tinha família próximo. Como que foi conseguir lidar com os filhos? Sim, eu tenho 2 filhos, a Valentina de 5 anos e o Pedro de 3 hoje, mas eu não tive rede de apoio, eu morava em São Paulo, atualmente eu moro em Taubaté. Vim para Taubaté exatamente pela rede de apoio que eu tenho aqui hoje e foi muito difícil porque eu realmente não tinha nem rede de apoio que a gente cria, né? Vizinhos, amigos, da igreja que a gente frequenta. Então, com 5 meses eu tive que colocar o meu filho mais novo na escola e ele ficava muito doente. Então, eu sofri muito nesse sentido da falta de rede de apoio. E que dicas que você, que já vivenciou isso na pele também, claro, trabalha com isso também, Sim, pode dar para mães, né, para pais que têm essa realidade também? Sim, hoje a gente entende que rede de apoio não só a familiar, né, mas criar rede de apoio de vizinhos, amigos, igreja ou até a rede de apoio paga, que a gente também entende que é a escola, babá. Então, de dicas assim, até do que eu mesma vivi, de ir atrás dessa rede de apoio que muitas vezes a gente não tem, igual eu vivi quando eu morava em São Paulo, mas que é muito importante falando emocionalmente da saúde mental materna, porque senão a gente entende esse estresse prolongado vai levando ao esgotamento dessa mulher. E até a questão do sono também é muito fundamental, né? Sim. Essa mãe ter esse momento de conseguir dormir, de repente o pai, olha, também trabalhou, está cansado, mas a mãe precisa disso para conseguir dar conta. Sim, com certeza. O sono é desregulado, principalmente nos primeiros meses, a gente vê que até os 2
primeiros anos dessa criança, o sono dela é desregulado, ela está aprendendo a dormir sozinha, às vezes também. Então, a gente fala que o ideal é a mãe descansar quando pode, mas a gente sabe que na rotina, né, a gente não consegue muitas vezes. Quando o bebê está dormindo, você tem outras coisas para fazer. Mas eu sempre falo para as mães da importância desse descanso, que não é luxo, é importante para, falando até não só fisicamente, mas da saúde mental materna. Quando as pessoas falam, olha, aproveitou a hora que o bebê dorme, dorme também. É verdade, né? Tem que aproveitar nesse... Mas eu falo para elas, não consigo dormir porque eu tenho outras coisas para fazer. Toma um banho demorado, coloca uma música que você goste. Ou, quero dar uma caminhada, leva o bebê dormindo no carrinho. Então, a gente pensa, assim, outras formas de descanso mental dessa mãe, né? Tentar criar o seu momento. Sim. Sara, eu te convido agora, a gente vai ter um depoimento de uma mãe que, então, vive sem rede de apoio. Eu quero que vocês acompanhem com a gente. Me chamo Roberta, sou mãe de 2 filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 3 anos. Moro em Taubaté já fazem 5 anos e não tenho rede de apoio. Ser mãe sem rede de apoio é viver em constante responsabilidade, sem pausa, sem descanso, até mesmo quando a gente está doente. Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que essa maternidade sem rede de apoio me fez mais resiliente, mais consciente e me aproximou ainda mais dos meus filhos. Se eu pudesse dizer algo, eu diria, eu gostaria de ser ouvida, acolhida e principalmente dividida, porque mãe também precisa de colo. Eu sou colombiana, eu cheguei no Brasil há 30 anos e com meu marido e uma filha de 18 meses. Logo após 3 anos nasceu Gabi, uma menina típica. Foi muito difícil, não tínhamos uma rede de apoio, meu marido trabalhava. Logo após, seguida nesse período, eu tive depressão pós-parto. Ia com as 2 meninas para o pronto-socorro, tomar medicamento, voltava. E a gente sempre deixa de cuidar da gente, porque primeiro os filhos, o marido, e a gente esquece do tratamento. E sem pensar, fazer terapia com quem deixava eu ela para eu ir na terapia e foi indo. Me apeguei muito a Deus, Nossa Senhora, e isso aí me fortaleceu muito, todo o que passei com elas pequenas, com a família longe. E agora eu sou rede de apoio de minha filha, que ela mora em Taubaté e tem 2 crianças, meus 2 netos. Que sorte, então, da filha dela ter esse apoio, então, da mãe. A gente sabe como é tão importante. Obrigada pelos depoimentos. E é muito isso que falou, né? Tem que separar um momento para a mãe, né? Claro, tem a família, tem o marido, tem a casa para cuidar. Mas, às vezes, assim, não precisa, de repente, limpar a casa naquele momento, né? Tenta ter o seu momento, porque é fundamental esse espaço da mãe que ela precisa criar. Sim, a gente fala, né? Igual a gente comentou, o bebê dormiu, não vou dormir porque eu tenho louça para lavar. A casa não vai estar perfeita, principalmente nos primeiros meses. A gente tem que realinhar as nossas expectativas, focar no que realmente é essencial naquele momento que a gente fala nos primeiros meses, que é alimentação e descanso possível. Então, a casa pode ficar para depois, a louça vai ficar para depois, né? Mas é muito importante a gente pensar na saúde mental dessa mãe. E a primeira mãe falou ali também que é importante a gente conversar, né? Ter outras mães, ter outras pessoas e conversar também, porque ajuda também a gente colocar para fora essa angústia que muitas vezes está sentindo ali, essa sobrecarga de trabalho. Sim, eu acho que só uma mãe entende outra mãe, né? Sempre brinco com isso, porque quando você conversa com outra mãe, você entende que muitas coisas que você passa não são suas, né? E a maternidade não precisa ser solitária. Muitas mulheres se sentem muito sozinhas na maternidade. A gente fala também do trabalho invisível, né? Que a maternidade é. Muitas mães saem do seu trabalho, mudam os caminhos profissionais por conta da maternidade e muitas vezes ela não se sente vista, acolhida, como uma das mães comentou até. A gente tem agora depoimento de mães, então, que tem rede de apoio. A gente vai ver um pouquinho como que é diferente isso. Vamos ver? Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Chagas. Eu sou mãe de gêmeas, mãe da Thaís e da Mariana. Hoje elas têm 5 anos de idade. Eu engravidei na pandemia, né? Na verdade, eu descobri a gravidez meses antes da pandemia começar.
E aí, logo que eu descobri que era uma gravidez de gêmeos, o medo veio na hora, né? Porque aqui em casa eu e meu marido trabalhamos e o medo já era de ter um filho e de saber com quem ele iria ficar, né? Se eu teria, qual nível de suporte eu teria. Então, assim, eu acho que se eu não tivesse tido uma rede de apoio tão legal e tão boa, que foi a minha família, principalmente minha mãe e minha sogra, eu acho que hoje eu estaria talvez em condições psicológicas bem delicadas, né? Então eu tive muita sorte. Hoje em dia, minhas filhas, eu acredito que elas são crianças mais felizes por conta da rede de apoio que elas tiveram. Que bacana, esse depoimento da Letícia faz toda a diferença realmente, né? E ela logo também, depois de ter a gêmeos, voltou a trabalhar por conta desse suporte que ela teve. Só para a gente encerrar a nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho do seu projeto Mais Mães, de como que ele pode ser, então, suporte aí para muitas mães que vivem essa maternidade. Sim, a Mais Mães, ela nasceu do meu maternar, né, da minha vivência como mãe. Os primeiros meses, anos foram muito desafiadores e ali eu fui entendendo que além de ser mãe, o meu propósito era cuidar de outras mães. Então eu me tornei psicóloga perinatal e criei a Mais Mães. Hoje a Mais Mãe tem 2 pilares principais, que é a psicologia perinatal e da parentalidade. Então psicoterapia de mães, acolher, né, nesse momento emocional, principalmente durante a gestação, pós-parto, puerpério, que a gente entende hoje que de toda a vida dessa mãe, desde dessa mulher, né, de quando ela nasce até quando ela morre, a maior fase de vulnerabilidade dela é durante o puerpério. Então, é muito importante a gente cuidar dessas mulheres. E o outro pilar que a gente tem dentro da Mais Mães é o de mentoria de carreira para mães que estão passando por essa transição, quando elas voltam da licença maternidade, muitas não se encaixam mais naquele lugar que elas deixaram, ou, por exemplo, como a gente comentou, né, não tem rede de apoio, vou empreender, então a gente apoia elas durante essa etapa de transição. Também. Perfeito, a gente está colocando então os seus contatos, a rede social, para quem quiser conhecer um pouquinho do projeto também, conversar então com a Sara. Sara, muito obrigada pela participação com a gente aqui no Benção da Manhã, seja sempre bem-vinda. Obrigada.